Olá, amigos do YouTube. Aqui, como prometido, nós estamos para mais uma aula. E essa aula de hoje, nós vamos abordar sobre o Evangelho de Jesus, Naquela época, o que diziam sobre Jesus, quem ele era e por que nos trouxe o Evangelho. Então vamos ver aqui, na visão do Chico Xavier, sobre o Evangelho de Jesus. Para Chico, o Evangelho não era apenas um livro religioso, mas o próprio roteiro de luz deixado por Jesus para a evolução da humanidade. Então, quem era Jesus e por que ele nos trouxe o Evangelho, O médium enfatizava o Cristo é o nosso irmão maior, governador do planeta Terra, espiritual do planeta Terra, e orientava os estudos diários dos ensinamentos cristãos para a reforma íntima e a prática da caridade. Então, hoje nós falamos em reforma íntima, mas Jesus já falava lá atrás, que nós tínhamos que mudar, nós tínhamos que aprender e fazer as mudanças em nós, que é a tal da reforma íntima. Chico comparava a importância do Evangelho para a evolução espiritual igual à importância do sol para a nossa vida física. Nós necessitamos do sol. O sol nos ajuda a dar vida, Ele via Jesus como um mito inalcançável, mas como um exemplo vivo de amor, perdão, superação, e deve ser aplicado no dia a dia. Modelo, gente? Para aprofundar os ensinamentos de Jesus através das obras psicografadas por Chico Xavier, destaca o Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Kardec. É o principal livro de estudo da moral cristã do Espiritismo. Possui explicações profundas sobre as máximas de Jesus, Como era o Cristo quando viveu na Terra, Quem ele era, o que falavam sobre ele, aquele povo tão ignorante, Mas nós temos aqui, para o nosso conhecimento, o espírito de Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier, Ele fez uma bela e fiel descrição de Jesus, a quem teve a oportunidade de ver numa de suas reencarnações, quando ao tempo da passagem de Jesus pela Terra. Então, Emmanuel viveu na mesma época que Jesus e ele teve essa oportunidade de relatar sobre Jesus, Ele aqui viveu como senador romano Públio Lentulus. Esse era o nome do mentor, que era o mentor de Chico, de Emmanuel, Posteriormente, nos arquivos de Duque de Casadini, na cidade de Roma, foi encontrada uma carta que o senador, que é Emmanuel, que era Públio Lentulus, dirigiu ao imperador Tibério. Ele fez uma descrição de quem era esse tal de Jesus naquela época, Detalhado, ele fez uma descrição, então vamos a ela. O que diziam, Então, a carta de Emmanuel, com o tocante à descrição de Jesus, nós vamos ler agora, Sabendo que desejas conhecer quando vai narrar, existindo nos nossos tempos um homem, a qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que ele é filho de Deus, criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela também tem estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura enfermos, e em uma só palavra, ele resumiu, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. E há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou a temê-lo. Tem os cabelos da cor da amêndoa, bem madura, são
destintos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzente. Tem no meio da sua fronte uma linha, né, de cabelos, de uma forma de uso dos nazarenos. Então, Jesus dividiu o cabelo no meio. Os nazarenos era uma marca, né, dos nazarenos. Eles partiam o cabelo no meio. Então, ficava aquela risca dividido aqui, né, ao meio. O aspecto é muito sereno. Nenhuma ruga ou mancha se vê pela sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis. Descrição de Emmanuel, que na época era o senador romano, né, que descreveu numa carta a Tibérios sobre quem era, né, esse Jesus que tanto se falava. A barba era espessa, mas semelhante aos cabelos, não muito longa, mas separada ao meio, dividida ao meio. Seu olhar era muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como raios de sol. Então, o olhar de Jesus, ele comparou aos raios de sol, porque o olhar dele ele era reluzente, né? Porém, ninguém pode olhar fixo ao seu semblante, porque quando resplende, apavora, as pessoas se assustam com aquela luminosidade do olhar dele, né? Porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. As pessoas tinham um mito de emoções quando olhavam para o rosto de Jesus. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Descrição. Disse que nunca ninguém ouviu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muitos, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. Então ele se vestia humildemente, é o que ele quis dizer, né? E é o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual era de uma rara beleza. Não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Diziam mesmo que Maria era belíssima, né? Uma mulher tão bela, como foi colocado. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escreveste, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem, vendo-o assim. Porém, em sua presença, falando com ele, tremem e o admiram. Dizem que um tal homem nunca for ouvido por tantas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não é se ouviram jamais tais conselhos de grande doutrina como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me quereram afirmar que é contra a lei e a tua majestade. Eu sou grandemente molestado por esses malignos hebreus. Disse que esse Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, daqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios de saúde, porém a tua obediência, estou prontíssimo àquilo que tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, delíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, legado de Tibério na Judéia. A carta como foi encaminhada. Pôncio Pilatos descreveu também. Não só ele, como Pôncio Pilatos, descreveu também Jesus. Vamos à descrição dele. Jesus
é apresentado como um homem de justa estatura, muito belo no aspecto. Seus cabelos eram da cor de amadura, caindo até os ombros, brilhantes e suaves. O rosto sem rugas, sem mancha, tinha uma serenidade que misturava a serenidade e amor. A barba era cheia, semelhante ao cabelo, bem cuidada e dividida ao meio. Você vê que os dois fizeram a mesma comparação, que bate uma informação com a outra, tanto a de Pôncio Pilato como a de Públio Lentulus, né? Passando essa informação para Tibério. O rosto sem rugas, sem mancha e tudo mais, a barba cheia, como foi falado. Jesus nos trouxe o Evangelho, né? Por que Jesus veio nos trazer o Evangelho? Lá atrás, Emmanuel falou que ele veio trazer o conhecimento e a luz para a espiritualidade, para que a gente aprenda e possa evoluir. O que significa boa nova ou boa notícia? Ele veio nos trazer a boa nova e boa notícia para revelar o amor de Deus e nos salvar do pecado e restaurar as nossas comunhão com Ele. Essa mensagem foi entregue para nos dar esperança, libertação e a promessa de uma vida eterna. Foi o que Jesus veio aqui fazer. Ser nosso guia e modelo. Deus enviou Jesus como o espírito mais puro e mais evoluído que já passou pela terra, para nos servir de exemplo prático. Suas atitudes e palavras mostram o padrão de moralidade de todos os seres humanos, que todos os seres humanos devem alcançar. Educar a humanidade. Ele veio fazer isso, educar a humanidade. Através do Evangelho que ele foi trazido para elevar o grau de maturidade espiritual da humanidade. Jesus adaptou as leis antigas, como as de Moisés, à nossa, capacidade de compreensão, substituindo o temor a um Deus punitivo pelo amor de um Pai de infinita bondade. Então, aquela imagem que se tinha quando Moisés veio e colocou como um Deus que era justo, mas ele punia, as pessoas temiam, né? Ele veio mudar essa imagem de um Pai, de um Deus de puro amor e de infinita bondade. Ele é o Consolador prometido, o Espiritismo. Entende-se a própria doutrina como Consolador ou Paráclito, prometido por Jesus no Novo Testamento. Ele veio para explicar de forma lógica, racional, o Evangelho, esclarecendo parábolas e verdades espirituais que os homens ainda não tinham maturidade para entender na sua época. Então o Evangelho, ele contém todas essas informações mais claras que naquela época não se conseguia entender, né? A autossalvação e a lei de causa e efeito. Ele trouxe a autossalvação e a lei de causa e efeito, para as pessoas entenderem que tudo que a gente faz, ele existe uma consequência, uma responsabilidade e não uma punição, né? O Evangelho ensina que cada um colhe o que planta e é cada um segundo as suas obras. Jesus nos ensinou o caminho para a reconciliação com Deus através do amor ao próximo e da caridade, nos dando as ferramentas necessárias para evoluirmos por nosso próprio esforço e livre-arbítrio. Olha que interessante. Então a gente falou sobre o que dizíamos sobre a imagem de Jesus, como ele era naquela época, como ele era visto por aquele povo, né? E a gente revelou aqui também para aqueles que não sabiam que Emmanuel viveu numa reencarnação naquela época com Jesus. E ele descreveu quem era Jesus, mandando essa carta como senador da época. Para a doutrina espírita, o Evangelho transcende dogmas ou rituais religiosos. Trata-se de um roteiro universal de conduta. As obras do Evangelho segundo o Espiritismo, codificadas por Kardec, servem justamente para nos auxiliar e a explicar esses ensinamentos de Jesus e aplicar no nosso dia a dia. Porque não adianta, é como a gente fala, né? Não adianta eu entender, eu estudar e eu não colocar em prática. Não vai resolver nada. Quer dizer, eu aprendi, mas não estou fazendo aquilo que deveria ser feito, né? Colocar em prática. Assim, Jesus veio cumprir a lei de Deus. Veio desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido, adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens, o Evangelho segundo o Espiritismo. Com a passagem de Jesus na Terra,
começava a era definitiva da moralidade espiritual e da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Olha que bonito essa revelação, né? Então, na visão do Chico Xavier, que deixou aqui bem colocado, né, o Evangelho de Jesus, ele nos coloca que ele não era apenas um livro religioso, né? Mas o próprio roteiro de luz deixado por Jesus para a evolução da humanidade. Então, ele deixa isso bem claro, né? Chico Xavier, com o seu dom e a sua mediunidade, ele conseguiu definir, exemplificar de uma forma clara, né? Expressar sobre o Evangelho de Jesus, que ele é o roteiro de luz deixado por Jesus para a evolução da humanidade. Ele via Jesus não só como um mito, né? Mas como exemplo vivo de amor, perdão, superação, que deve ser aplicado no nosso dia a dia. É como ele coloca, né? Não adianta você ter entendimento se você não colocar em prática. Temos que colocar em prática. Isso é fazer a reforma íntima. Eu aprendo e coloco em prática. Não adianta tanto ensinamento se eu não colocar em prática e eu não fazer mudanças na minha vida. Então, eu estou entendendo? Estou. Então, vamos fazer a mudança. É para ontem. Para aprofundar os ensinamentos de Jesus através das obras psicografadas por Chico, destacam-se o Evangelho que foi colocado aqui, como eu falei. E como era Cristo aqui na Terra, você vê que tanto o Emmanuel como Públio Lentulus, como também ele colocou essa descrição sobre Jesus, né? Também quem colocou a mesma descrição foi Pôncio Pilatos. Ele também descreveu quem era Jesus, né? E ele colocou isso pra gente. Então, Públio Lentulus e Pôncio Pilatos descreve Jesus. Todos os dois. E as descrições é tão interessante porque elas são, parece uma cópia da outra. É incrível como as duas descrições sobre Jesus, elas são perfeitas, iguaizinhas nas características, na colocação. Então diz que Jesus, o seu olhar, como ele expressou aqui, era um olhar que ou você temia pelos seus olhos, pela iluminação dos seus olhos, que parecia a luz do sol, de brilhante que era, ou as pessoas temiam ou as pessoas choravam de emoção. E ele desprendia essa energia tão grande que mantinha as pessoas próximas, porque as pessoas se sentiam bem próximo a esse campo energético que ele emanava. Porque Jesus, ele tinha um campo energético pelo grau de evolução espiritual que ele tem, por ser um espírito de grande hierarquia. Ele tem uma energia imensa onde ele conseguia envolver todas as pessoas que estavam à sua volta. E as pessoas se emocionavam, diziam que as palavras que ele colocava eram de puro amor, né? Era fraterna. E começaram a falar sobre a imagem de Jesus. E ele foi colocado dessa forma. Então, em momento algum, nenhuma pessoa teve que questionar, né, a atitude de Jesus, a sua maneira de ser. Até riam dele porque ele era humilde, andava descalço muitas vezes, né? Vestes humildes, porque ele era a própria imagem da humildade e de amor fraterno e de caridade a todos os irmãos. Se não fosse assim, aquele não teria vindo. Não havia necessidade, pelo grau evolutivo, que ele viesse até o planeta Terra, onde a matéria é tão densa que teve que haver uma preparação muito grande durante um período muito longo para poder se adaptar e vir num corpo de matéria densa como é o nosso,
num planeta que tem uma vibração pesadíssima, né? Porque o povo ainda estava muito primitivo e ainda tem aqui muitos espíritos ainda considerados primitivos. E nós também, a gente fala numa época de Jesus, né? E a gente fica toda emocionada quando fala do Corpus Christi, né? Ou que fala da morte de Jesus e tudo mais, da sua crucificação. A gente só se emociona, mas nós somos aquele povo que antes viveu lá, mas que não traz a lembrança, não se lembra de estar lá, e esse povo ignorante que estava lá ainda está aqui. Alguns conseguiram evoluir? Acredito que sim. Os que tiveram mais próximo a ele, que tiveram mais informação e colocaram em prática essas informações, esses ensinamentos. Usaram, como a gente diz, no seu dia a dia, fazendo uma reforma íntima. Então, esses, eu acredito, né, que como diz aqui a espiritualidade, conseguiram evoluir. Nós ainda estamos aqui engatinhando. Espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Ficam todos com a paz de Deus. Um bom final de semana a todos. Fiquem todos com Deus. Até semana que vem, se assim Deus permitir.